Que poxa é essa, Brasil? Dessa vez, o Nove Dedos falou em Diadema. Hoje, 9/7/2022. E é bom deixar o Nove Dedos falar porque ele fala muita besteira. E é bom para os concorrentes. Então hoje ele falou muita besteira no seu discurso lá em Diadema. A primeira grande besteira que o Lula falou, ele agradeceu a um petista que tentou matar um empresário na frente do Instituto Lula em 2018. O Maninho, conhecido como Maninho, um vereador lá de Diadema, ele empurrou o empresário bateu a cabeça no caminhão e ficou internado vários dias e quase perde a vida. Então o Lula hoje agradeceu pelo que o Maninho fez com o empresário. Ou seja, tentar matar um cidadão que estava apenas protestando na frente do Instituto Lula, isso para Lula é algo maravilhoso e ele agradeceu hoje no seu discurso lá em Diadema, ou seja, um discurso de ódio, discurso de fazer o mal aos outros, aos adversários. Então o Lula é muito perigoso. A segunda grande besteira que o Lula falou, ele afirmou que bandido só assalta porque é pobre, vem da pobreza, por isso que ele vai assaltar. Só que ele, em seguida, desmente ele mesmo. Ele diz que rico também rouba. Ô Lula, se o roubo, se o bandido assalta é porque é pobre, e você vem me dizer que o rico também rouba, então não é questão de pobreza e nem de riqueza, Lula. É questão de caráter, de vergonha na cara, algo que você não tem. Por isso que você fala isso, um absurdo desse. A outra besteira que o Lula falou, a terceira besteira, ele promete que o Estado dará fartura a todos os brasileiros, mesmo que eles não trabalhem. Isso, ele não incentivou ninguém a trabalhar. Ele disse que o Estado iria bancar, certo? Toda a luxúria para os brasileiros, principalmente os brasileiros pobres. O brasileiro pobre ia comer picanha, ia andar de avião, ia comprar carro, e o Estado ia dar tudo. Ele não incentivou ninguém a trabalhar, até mesmo porque o Lula não gosta de trabalhar. E o problema do que ele defende, do socialismo, é que um dia a riqueza do Estado acaba, aí vem o inferno da pobreza. É o que estamos vendo em Cuba, na Coreia do Norte, é o que estamos vendo na Argentina e na Venezuela, os países aqui próximos a nós. Então, o que Lula defende é o socialismo, é a miséria socializada. Isso é muito perigoso. A quarta besteira que o Lula falou hoje, em Diadema, Lula disse que vai consertar o Brasil. Esqueceu o Lula que governou o Brasil de 2002 até 2018. Foram 16 anos no poder. E que o atual presidente só tem 4 anos. Dos quais, destes 4, 2 em pandemia e 1 ano de guerra. Mesmo assim, o Brasil começa a decolar. E o Lula vem dizer que vai consertar o Brasil. Consertar o que ele quase que quebra? Porque se a Dilma não cai em 2016, já era Brasil. Estaremos hoje numa Venezuela quebrados. Mesmo assim, estamos pagando o pato pelo que Michel Temer fez. Sim, a paridade de preços internacionais da Petrobras é o que está causando esse aumento de combustível, que o diesel está caríssimo. O diesel é muito mais barato do que a gasolina. E o que justifica isso? A paridade de preços internacionais.
Quem criou isso? Michel Temer, em 2016 até 2018, aprovou a lei e hoje o brasileiro está pagando o pato. Outra grande besteira que o Lula falou, como sempre, ele chamou o presidente Bolsonaro de fascista. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Ele chamou o presidente Bolsonaro de fascista. E o que a esquerda gosta de fazer é o seguinte: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É a receita do Lenin, a receita comunista. Porque ele chama o Bolsonaro de fascista, mas quais são as características de um fascista? Um fascista, ele tem um poder absoluto do Estado. É o que Lula defende. Lula defende o poder absoluto do Estado. Ele ama a China, ele ama Cuba, ele ama a Coreia do Norte, ele ama o regime comunista, que é um regime absolutista, totalitário. Além do mais, o fascista, ele é nacionalista, exacerbado. O Lula não quer vender as empresas públicas de jeito nenhum, tem que ser brasileiro, o petróleo é nosso e não pode vender as empresas públicas. Olha só, duas características do fascista e do fascismo. Estamos falando de Lula. E a terceira característica do fascista é a tentativa de retornar ao pragmatismo. O que é o pragmatismo, meus caros? Antigas tradições, cultos politeístas, totalmente contrário ao cristianismo. Peraí, quer dizer que totalmente contrário ao cristianismo, mas o Bolsonaro defende o cristianismo. É exatamente isso. Quem é contra o cristianismo? Quem é contra a palavra de Deus? É o comunismo. É o que Lula defende. Então ele chama Bolsonaro de fascista, mas o fascista é ele. O fascista é o próprio Lula. Então, defender o Lula não é questão de que a esquerda é totalitária, que a esquerda é pragmática, ou que a esquerda tem um discurso de ódio. Não. Defender o Lula é apoiar o discurso de ódio, é apoiar o fascismo, é ser contra o cristianismo. É falta de caráter. Portanto, com todo respeito a você que ainda defende o Lula, mas se você defende o Lula, o problema é com você. Você tem falta de caráter. Esse é o meu recado. E fim de papo.